Meus queridos, bom dia. Tudo bem? Muito bem, bom dia, bom dia. Então, vamos lá, né? Então, vocês sabem que nós vamos começar a ver com vocês agora um assunto, né? Que são a teoria da origem das espécies, né? Então, vamos lá. Então, há muito tempo atrás, desde acho que da época dos filósofos gregos, já se perguntava, né, qual seria a origem da vida e como é que ela se transformou. Porque a pergunta era assim, né, se todos tivemos a mesma origem, se viemos todos de uma mesma célula, tá? Como é que hoje nós temos essa infinidade de seres vivendo no planeta diferentes? Ora, pela lógica, se viemos de uma célula só, todos teríamos que ser iguaizinhos, né? Iguais. E não somos. O que acontece, né? O que aconteceu? Então, alguns filósofos, depois alguns cientistas, tentaram, né, explicar de que maneira houve essa transformação, né, daqueles seres no planeta. Nós não vamos falar da origem da vida agora, vamos falar da transformação, né, dos seres em seres diferentes, nessa infinidade de seres que nós temos hoje no planeta. Tá? Então, existem basicamente duas correntes, a fixista e a evolutista, né? Ou o fixista e o evolucionismo, certo? A diferença, assim como o próprio nome diz, e como vocês podem ver na telinha, é muito simples, né? A fixista, os seres são imutáveis. Eles foram gerados dessa forma e o tempo foi passando e eles não sofreram nenhuma modificação. Né? Então, eles são iguais, eles são fixos, eles não se modificaram. Já no evolucionismo, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma modificação conforme o tempo vai passando. Tá? Pergunta do evolucionismo é o que causa essa transformation? Né? O que faz ali com que os seres comecem a se modificar? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, nós não estamos aqui para julgar nada, né? Nós estamos para mostrar para vocês as duas hipóteses, né? Então, fixismo perdurou, né? Ou melhor, foi muito aceita no século XVIII, tá? Em que tínhamos lá, né, a ideia de que as espécies eram imutáveis. Tá? Não existia um estudo, né, mostrando, né, o que aconteceria ou o que aconteceu durante o tempo. As pessoas aceitavam, né, que as espécies eram imutáveis. Como vertentes dessa fixista, dessa imutável, nós tínhamos, ou temos, né, o criacionismo, que é aquela que diz que Deus criou todas as espécies, né, lá no comecinho da Gênesis, na Bíblia, né, em que em 6 dias Deus criou tudo que a gente conhece. Isso pode ser, né, esses 6 dias podem ser, porque são 6 dias de Deus. Então, eles podem ser anos, séculos, né? Então, esses 6 dias ele criou tudo que tem aí no nosso planetinho, tá? E que depois não aconteceu mais nada, né? Então, Deus criou e acabou. Então, o leão era leão, o homem era homem, né? Já foram criados dessa forma, tá? Uma outra corrente que tinha era o espontaneísmo. O espontaneísmo está ligado com a abiose, né, na origem da vida, que a vida acontecia ao acaso, né? A matéria inerte possuía condições e, em condições especiais, ela se transformaria em seres vivos, né? Então, é aquela que eu falei, já tinha comentado com vocês, lá da origem da abiose, né? Em que da carne apodrecendo forma-se moscas e assim por diante. Então, tendo condições especiais, né, a matéria orgânica consegue se transformar em ser vivo. É a hipótese do barro, né? Então, que fala lá que todos os seres foram criados do barro, inclusive o homem, e que se você analisar o barro, você tem todas as substâncias para formar, né, que tem, digo, né, num ser vivo. Uma outra hipótese da teoria fixista é o catastrofismo, né? O catastrofismo explica ou tenta explicar por que muitas espécies não existiam antes
e que não existem outros. Então, ela foi aquela criada, né, depois, quando começou-se a aparecer os fósseis, e o pessoal não sabia explicar, né, o que eram os fósseis, então criou-se o catastrofismo. O catastrofismo é aquela hipótese que diz que, de tempos em tempos, o planeta sofreu catástrofes que levaram muitos seres vivos à morte, né? Então, eles deixaram de existir, aqueles seres. E, por causa disso, se transformavam em fósseis que hoje nós encontramos. Então, os fósseis eram animais que existiram e que se extinguiram, tá, por uma catástrofe e não existem mais. É a hipótese que vocês conhecem, né, da Arca de Noé, né? Então, chuva, extinguiu-se uma porção de seres, os que sobreviveram colonizaram o planeta, tá? Então, dentro da teoria fixista, não esquecer para um vestibular, criacionismo, espontaneísmo, catastrofismo, são vertentes da hipótese que diz que os seres não se modificaram através do tempo. Tranquilo? Vamos para frente. Aí surge, então, os cientistas evolucionistas, aqueles cientistas que têm uma ideia diferente, né? Que tem aquela ideia de que as coisas foram acontecendo gradualmente, conforme o meio se modificava, os mais preparados para aquele ambiente, naquela hora, conseguiam sobreviver. E os demais se extinguiam. Então, os melhores adaptados àquela hora, naquele ambiente, se davam bem, os outros não. Vocês estão vendo, né, a fotografia do Darwin, né, que foi o cara que escreveu o livro que modificou, né, toda a história da evolução, tá, da origem dos seres, né, evolucionista. Mas antes dele, ele não foi o primeiro, antes dele já existiam outros evolucionistas, outros cientistas que discordavam, né, do fixismo, outros cientistas que diziam assim, não, eu acho que não é assim, né? Olha, pelas experiências aqui que eu estou fazendo, eu acho que houve uma pequena modificação, né, nos seres até chegar no que nós temos hoje. Os mais famosos que nós temos é o Lamarck, aqui já um senhor de idade, né, perto da sua morte, nesse primeiro desenho que vocês estão vendo aqui. Aqui o Darwin também, já na determinada idade, né? Os dois mais velhinhos conversando ali. Não conversavam, tá? Então, o Lamarck e o Darwin são os evolucionistas. O Lamarck criou uma teoria chamada Lamarckismo, o Darwin, darwinismo. Tá? Vamos começar a lembrar vocês, né, das ideias do Jean-Baptiste Lamarck. O Jean-Baptiste Lamarck nasceu em 1º de agosto, de 1744, e morreu, só vou localizar você no tempo aqui, em 1829, tá? Então, veja, pela idade que ele morreu, nós sabemos que Lamarck não sabia nada de genética, porque Mendel veio depois dele. Ele não sabia nada sobre divisão celular, meiose, mitose. Vocês sabem mais do que o Lamarck, né? Porque vocês já têm uma ideia disso, vocês já estudaram isso. Lamarck não sabia nem que existia. Então, a teoria do Lamarck, para a gente entender, ela foi feita nos primórdios da ciência moderna, né? Então, as coisas eram devagar. As coisas aconteciam devagarzinho, né? Não se tinha essa evolução, essa explosão de conhecimento que nós temos hoje, tá? Então, só justificando para vocês entenderem, né, o que Lamarck fez, como ele fez uma teoria sem conhecimento da parte científica moderna. Tá? Então, ele foi o pioneiro, ele foi o primeiro cara que deu, como eu falei para vocês, a cara a tapa, né? Porque, imagine, a criacionista é a religiosa, e a religiosa, antes de 1800, ela era muito, muito forte. Né? A religião era uma forma de ascensão social. As pessoas que não tinham como se movimentar dentro de uma sociedade iam para a igreja. E a igreja era poder. Nós tínhamos primeiro o rei, depois a igreja como poderes naquela época. Né? Então, imagine alguém que falasse contra o que estava, né, nas escrituras, antigamente, né, bem antes, era queimado na fogueira.
Aí, conforme o tempo foi passando, né, 1800 e pouquinho, Lamarck já podia se expressar sem o medo de ser queimado na fogueira. Isso não quer dizer que ele não, por causa da sua teoria, né, despertado a ira, né, de alguns religiosos, né, que acharam que ele estava indo contra as escrituras. Tá? Isso é a interpretação desses religiosos aí. Mas vamos ver o que dizia a teoria dele. Né? A teoria do Lamarck, tá, ela era pautada basicamente em 3 pilares. Tá? O primeiro pilar da teoria do Lamarck é que o ambiente, não está aqui no slidinho, né? Mas o ambiente se modifica. O ambiente sempre se modifica. Uma hora ou outra o ambiente vai se modificar. Pode ser de uma maneira muito drástica, pode ser de uma maneira suave. Nós conhecemos isso, né? Nós estamos numa região temperada, onde nós sentimos, né, as 4 estações do ano. E as 4 estações do ano são modificações do ambiente. Ou se ele se adapta a essas modificações, ou ele não sobrevive nesse ambiente. Tá? Então, a gente sabe que isso acontece. E a gente sabe mais. A gente sabe que o planeta sofre transformações constantes. Muito lentamente. Às vezes, não dentro do prazo de uma vida humana. Né? Então, às vezes, passa uma vida humana sem que nada aconteça. 2, 3. E aí existe uma modificação que começa a acontecer. Né? Hoje se fala muito do efeito estufa, né? O aumento do efeito estufa, o aquecimento do planeta. Né? Então, é uma modificação drástica que pode acontecer no nosso planeta. Então, veja, isso, tá, que o planeta muda, é a primeira premissa, a primeira ponta, né, da teoria do Lamarck. Né? O ambiente se modifica. Por isso eu já sei. Beleza, ele também sabia. Né? Segunda premissa dele, a lei do uso e do desuso. Né? Ou seja, quanto mais a gente usa, mais desenvolve. Quanto menos você usa, ele tende a atrofiar e, para o Lamarck, desaparecer. E a outra que ele tem é a transmissão dos caracteres adquiridos. Ou seja, o que a gente adquire durante a vida, nós passamos para as gerações seguintes. Tranquilo? E, professor, não entendi, não me lembro mais. Então, vamos lá. Primeira, que o ambiente se modifica. Segunda, lei do uso e do desuso. Tá? E terceira, lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Aquilo que a gente adquire durante a vida, a gente passa para as gerações vindouras. Certo? Um exemplo prático do Lamarck aqui, né, um exemplo diferente, é o do patinho nadando. Então, o que acontece? O patinho nadando, os seus pezinhos empurrando a água para trás, tá? Vai fazer o quê? Vai fazer com que a membrana interdigital entre os dedos aumente. Né? Então, veja, ele tá fazendo força para abrir lá os dedinhos da patinha, né, para poder nadar. E com isso, aquela membraninha ali vai aumentando de geração em geração, geração em geração, geração em geração, até nós chegarmos ao pezinho do pato que nós temos hoje, com aquela membrana interdigital, que vocês estão vendo aqui, ó, nesse slidinho aqui no finalzinho ali, né? Lá no finalzinho, vocês estão vendo lá o pezinho com uma membraninha interdigital lá. Né? Ou seja, usou, desenvolveu. É a mesma coisa, né, que a gente poderia dar como exemplo, né, que a gente vai falar para vocês, no pescoço da girafa. Né, explicando lá por que a girafa é pescoçuda, que é o exemplo clássico, né, vive caindo no vestibular, em qualquer livro que você abrir, está lá um exemplo, pescoço da girafa, né, em que a girafa, ao se alimentar de folhas, vai esticando cada vez mais o seu pescoço e, de geração em geração, tá, vai ficando um pouquinho maior o pescoço dessa girafa. Depois de milhares, centenas de milhares de gerações, a girafa ficou pescoçuda. Usou, desenvolveu. Tá certo? E a transmissão dos caracteres adquiridos é lógico, né? Se você está desenvolvendo, eu estou abrindo lá pezinho do patinho e estiquei um pouquinho, né,
aquela membrana, eu vou passar isso para outra geração. A outra geração já vai nascer com a membraninha um pouquinho maior, e assim vai passando de geração em geração. Tá? Um exemplo aqui é o caso dos espinhos do cactus, né? Então, vamos supor lá que uma modificação, os espinhos, né, uma porção de plantas, mas aquelas que tinham as folhas menores, né, enroladinhas por causa do calor, conseguiram sobreviver. E passam essa característica para as outras gerações. Então, os filhos já nascem com a folhinha pequenininha, enroladinha lá. Né? As gerações vão se sucedendo até que isso se transforme no espinho, né? Uma folhinha totalmente enrolada sobre ela mesma. Então, as características são passadas de geração em geração. Ó, aqui está o pescocinho da girafa, né? Só para a gente não perder o exemplo, né? Que eu falei para vocês. As girafinhas ali, contentes e felizes, né? Oba, a hora do café da manhã. Chegam lá para comer as folhinhas. Tá? As folhinhas, né? A árvore vai ficando cada vez mais alta. Por quê? Porque estão comendo as folhinhas de baixo. Ah, é a mesma coisa quando você vai tirar fruto lá da planta. Você começa comendo os frutinhos que estão embaixo. Daqui a pouco você não alcança mais os frutinhos de cima. Daí você tem que pegar lá com uma varinha, né, para puxar lá os frutinhos que tem lá em cima. Então, as girafinhas também, né, começavam a comer a árvore, né, ou todas as folhinhas de baixo foram comidas, e aí ela começava a esticar o seu pescocinho lá, né, para se alimentar das folhinhas. Com o tempo passando, esse pescocinho ficou um pescoção, certo? Porque cada geração aumentava um pouquinho o pescocinho, certo? Na premissa aqui, ó, fazendo um esquema, você tem lá, ó, modificação do ambiente, que eu tinha dito para vocês, né? O ambiente se modifica, tá? Os seres têm essa necessidade de se adaptar porque o ambiente mudou, tá? E aí adquire um novo comportamento. Aí você tem a lei do uso e do desuso, que vai desenvolver ou atrofiar determinado órgão. Se usou, desenvolve. Se não usa, atrofia. E modificação no organismo. Então, dentro do organismo, essa lei do uso e do desuso vai fazer o quê? Vai modificar o ser. Modificando o ser, ele consegue se adaptar, né, ao ambiente. Transmite essa característica aos seus filhos e as gerações se sucedem. Certo? Lembra que eu falei para vocês? Né? Essa seria a teoria do Lamarck. Tá certa? Vocês já sabem que não. Né? Lembram? O Lamarck errou e errou feio. Né? Mas por que a gente fala ele tem que estudar um cara que errou? Eu erro tudo na prova, ninguém vem me estudar. No caso do Lamarck, a gente estuda ele porque ele foi o primeiro cara, como eu falei para vocês, a dar a cara a tapa. Foi o primeiro cara que apanhou depois, né, nessa briga ali, tá, dentro do criacionismo e do evolucionismo. O que ele errou ali, prof? Ele errou. Por quê? A lei do uso e do desuso, ela não funciona, né? Ela não é verdadeira em todas as situações. Tem estruturas nossas que não vão usar o atrofiar só porque, né, ou vão se desenvolver e atrofiar, digo, se você usar ou não. Não existe isso. E mesmo nos órgãos como músculo, né, e ossos, que são as duas que fazem isso, existe um limite. Tá? Então, não é assim. Então, você pode, nos músculos e ossos, quanto mais você forçá-los, mais eles vão se desenvolver dentro de um certo padrão. Agora, não é porque você está tomando álcool direto que o teu fígado vai ficar super grande, super forte e vai neutralizar o álcool. Pelo contrário, chega um momento que você morre do quê? Né? De cirrose hepática. Então, isso não acontece com todas as partes do corpo, né? Então, veja, imagine, nem existe um limite, nem a língua, imagine a língua, um músculo, né, se desenvolvendo quanto mais se fala. Então, os professores, né, teriam uma língua muito grande, né, de tanto falar, todo dia falando, né, dando aula para vocês. Não existe. Tá? Então, a lei do uso e do desuso, ela é limitada. Agora, o que ele errou feio mesmo é a transmissão dos caracteres adquiridos. Não quer dizer que filho de Rambo
rambinho será. Tá? Não é porque o pai lá está frequentando uma academia, é fortão, que o filho dele vai nascer fortão. Imagine se nascer uma menina. E aí, pai, tudo bem? Né? Então, na verdade, lembra da brincadeira que a gente fazia? Então, na verdade, as características adquiridas durante a vida não são repassadas. Lembram do Weismann? O Weismann pegou uma porção de ratinhos e foi cortando o rabinho dos ratinhos, geração após geração, cortava. Geração após geração, cortava. Em todas as gerações que sucederam, ele ia cortando o rabinho dos ratinhos. E não nascia ratinhos sem rabo. Tá? Ou seja, aquilo que a gente adquire durante a vida, a gente, a não ser que sejam a nível de cromossomo, você sabe, né? Cromossomos ainda reprodutivos, né? A gente não passa para a próxima geração. Lógico que no caso daquilo que aconteceu com o nosso corpo físico, lógico que existem exceções, existe exceção. Você vai se expor lá à radioatividade, tá? E pode acontecer o quê? Lesão, né, nos teus cromossomos. Aí você vai formar o quê? Espermatozoides, óvulos diferentes. Mas veja, normalmente não acontece com você. Você vai passar isso para frente, né? As crianças vão nascer, mas você não tinha. Né? Então também ali existe uma modificação. Então a gente fala assim, ó, nas células somáticas, aquelas que têm 46 cromossomos, o que acontece com elas, você não passa para as gerações futuras. O que pode acontecer quando é nas reprodutivas. Aí, nesse caso, acontece. Mas, como eu disse para você, você não vai ter a característica, você vai passar a característica. Mas isso aí daí já entraria lá naquela parte de genética que a gente estudou com vocês. Tá certo? Então, repetindo, Lamarck errou nas duas premissas, não completamente, mas errou ali, né, no geral. E aí surge, né, o Charles Robert Darwin, né? Aí o Darwin novinho, né? Aí ele mais mocinho, antes de fazer a viagem dele. Veja que ele também morreu em 1882, né? Logo depois do Lamarck e tudo mais, mas ele ainda não conhecia os trabalhos de Mendel, não sabia genética, não tinha muito conhecimento de divisão celular, mitose e meiose, tá? Mesmo estudando medicina, que era mais a parte anatômica, né, o que era célula, etc., não se tinha naquela época, porque era, então Darwin era burrinho? Não, né? É que não se tinha naquela época esse conhecimento. Destacou muito, né, como botânico e geólogo, ele gostava muito de botânica e de geologia. Né? Mas naquela época você estudava de tudo. Tá? Estudava zoologia, botânica, né, a fundo quando fazia o curso, né, de medicina, que depois ficou tão grande que teve que ser, né, dividido em especializações. Tá? Na verdade, seria ciências naturais, que Darwin gostava bastante. Tá? Mas ele sempre gostou. E mais ainda, a gente diz assim, poxa, professor, o Darwin, né, ele teve uma ideia legal. Ele não teve ideia. Na verdade, ele amadureceu ideias. Né? O avô de Darwin era um evolucionista. O avô de Darwin gostava muito das premissas do Lamarck. Ele achava que tinha erros, mas ele gostava dessa parte de evolucionismo. E acabou passando essas ideias de evolução para o Darwin. Então, o Darwin herdou do avô essa curiosidade de como as coisas evoluíram. Mas, como Darwin estudou teologia, né, o pai do Darwin era um pastor de igreja. Tá? Então, era um pastor. Então, Darwin chegou o momento, talvez tenha dito lá, vou seguir os passos do pai, e foi fazer teologia. Não gostou. Né? Fez medicina. Não gostou. Por que ele não gostou de medicina? Porque Darwin era um cara meio sensível, assim, né? E ele não gostava de ver as pessoas sentindo dor. Como naquela época as cirurgias eram feitas sem anestesia, né, no vivo, os hospitais, as pessoas gritavam, sofriam muito por causa disso.
E Darwin não gostava disso. Ele falou, não, até gosto de curar pessoas, mas, né, assim, dessa forma, né, eu não quero. E aí acabou, né, viajando, tá? O pai dele conseguiu para ele, o pai dele era muito influente, né, naquela época. Darwin também, quando começou a se destacar na faculdade, fez muitos amigos, né, despertou, né, curiosidade do pessoal da ciência, e ele acabou ganhando uma viagem no Beagle. Né? O navio Beagle era um navio da Marinha, tá, Marinha de guerra, mas era um navio topográfico, era um navio que fazia mapas. Então Darwin foi nesse barco, e esse barco levou em 5 anos, né, navegando, há 5 anos. E aí, nesses 5 anos para fazer a circunnavegação do planeta, Darwin foi juntando informações, né? É aquela ideia que eu falei para vocês, aquela ideia recorrente que às vezes a gente tem, né? Você tem uma ideia, você não quer seguir aquela ideia, mas cada dia parece que alguma coisa chama a atenção para aquela ideia de novo. E aí você começa a, puxa vida, né? Essa ideia está recorrente. Foi o que aconteceu com Darwin. Ele não queria escrever nada sobre evolucionismo, porque ele sabia que ia bater contra correntes religiosas. Mas, né, a ideia era recorrente. Então ele acabou escrevendo, né, olha o nome, não esqueçam, gente, do nome do livrinho do Darwin, né, A Origem das Espécies. Tem outros livros que eles vão pôr lá no vestibular, eu já vi gente errar, né, por causa disso, o cara não sabia, né, direitinho lá o nome do livrinho do Darwin. Não pode. O nome do livro do cara é A Origem das Espécies, que ele publicou depois de sua viagem, 20 anos, né, depois da viagem que ele fez. Ó, essa aqui seria, só para vocês terem uma ideia, a viagem que ele fez. Observe que ele passou aqui pelo Brasil. Ó, tá? Inclusive, dizem que a causa da morte do Darwin foi uma doença que ele pegou aqui, né, no Brasil. Tá? E ele acabou viajando, fazendo essa circunnavegação no globo. E as ideias dentro dele, né, foram se firmando. Quais que eram os pilares da ideia do Darwin? Lembram? As formas de vida surgem de um ancestral, tá, que sofreu modificações. Então, o ser sofreu modificações a nível de que ele vai passar essas modificações para o outro ser. Tá? Não é que nem o Lamarck, que uso e desuso. Né? No caso do Darwin, nós vamos ver que existe uma seleção natural. Aquela seleção natural diz, o ser já nasce com pequenas modificações entre si. E essas pequenas modificações e que faz com que os irmãos não sejam iguais, né, vai fazer o quê? Vai fazer com que um tenha uma maior chance de sobreviver que o outro. Então, o Darwin, né, veja que legal, o Darwin ele começou a observar a própria natureza, ele diz assim, nossa, olha, nasce uma porção de pintinhos, a princípio podem parecer todos iguais, mas quando você começa a olhar mais detalhadamente, né, você vê que eles têm pequenas modificações, eles já nascem com essas modificações. Um irmão não é exatamente igual ao outro. Existem pequenas modificações. E aí o que acontece? Ele começou a notar também que nasciam muitos filhotes, muitos filhos nos seres mais abaixo da gente. Né? Ele pegava lá, vou dar o exemplo da tainha que eu dei para vocês no ano passado, né? Cada tainha põe 5 milhões de ovos, tá? Para serem fecundados. Você já pensou se os 5 milhões sobrevivessem? Você teria um tanque, um casal de tainha, que você ia vender a R$1 cada uma, e no final das contas você ia ter o quê? 5 milhões. Né? E então, veja, não acontece isso. Vou fazer, profe, eu vou ficar rico aí. Né? Não acontece. Então Darwin começou a ver isso. Nascem mais seres que a própria natureza pode criar. Tá? E esses seres nascem com pequenas modificações entre si. Né? Não são idênticos, tem pequenas diferenças entre um e outro.
E mais ainda, a seleção natural vai fazer com que o mais apto, só os mais aptos, né, consigam sobreviver. Aqueles que nascem com alguma coisa que não é boa para sobreviver, naquele momento, eles se extinguem. Tá? Então, de novo, ó, nascem mais seres que a natureza pode alimentar. O que seleciona quem sobrevive? A seleção natural. Como que a seleção faz isso? É o mais bem adaptado para aquela hora, para aquele local, sobrevive. Tá? O seu irmão, que não tem as condições adequadas para isso, acaba morrendo. A natureza não tem dó. Só os mais bem preparados conseguem sobreviver. Essas são as premissas do Darwin, que ele chegou depois de 20 anos, né, estudando, né, as suas anotações, mais alguns outros cientistas, né, que apareceram ali para contar essa história. E ele fez uma teoria que modificou o mundo, né? A teoria da evolução, a teoria em que explica-se, de uma certa forma, como os seres vão se modificando através de gerações, né? Como isso vai acontecendo. Ele explica o pescoço da girafa dessa forma, ó. As girafinhas nasciam, todas elas lá, irmãozinhos, opa, vamos comer folhinha, vamos, e chegavam lá, tá, para comer as folhinhas. Quem alcançava as folhinhas? Aquele que já nasceu com o pescoço um pouquinho maior. Veja, não é porque ela precisou do pescoço maior, do pescoço... Não, ela já nascia acidentalmente. Ela levou, a gente diz assim, ó, entre aspas, a sorte de ter nascido com o pescoço um pouquinho maior do que os seus irmãos. Essa conseguia comer as folhinhas, ou mais folhinhas. Os seus irmãos comiam menos. Se comiam menos, eram, digamos assim, malnutridos. Se eram malnutridos, pegavam doenças mais fáceis. Se pegavam doenças mais fáceis, as chances deles morrerem é maior. Quem sobreviveu? O pescoçudo, prof. Então, o pescoçudo encontrava uma outra pescoçuda, né? Os dois acabavam acasalando e geravam filhotes. Dentro desses filhotes, lembram lá da altura que a gente estudou em genética? Existe aquela variação, né? Então, os filhotes nasciam, alguns com a mesma altura do pai, outros mais baixinhos, né? E outros um pouquinho maiores dos pais. Se as árvores estivessem se desenvolvendo, crescendo, ou mesmo que não, né? Mas mesmo assim, aqueles de pescoço maior comeriam mais folhas, teriam uma nutrição melhor do que os seus irmãos. E para o Darwin, isso foi acontecendo por milhares de gerações. E essas gerações, então, se sucedendo, foram fazendo com que, né, o pescoço, ou a espécie girafa, tivesse a cada geração, né, melhores chances dos maiores sobreviver, e foi ficando com o pescoço maior. Certo? Não fez tudo isso sozinho, tá? Ele sofreu a influência de alguns amigos, alguns pesquisadores, como Lyell. Lyell era um amigo de Darwin que estudava fóssil, tá? E eles eram muito amigos, e o Lyell ficava cutucando o Darwin. Olha aí, ó, os fósseis aí, ó, os fósseis. Né? Ó, eu consigo pôr aqui do ladinho um fóssil do outro aqui, e consigo ver as modificações que tem de um ser para o outro aqui por centenas de anos. Né? Então, o Lyell influenciou também o Darwin. O Malthus, que era um matemático que na época falava que o alimento estava crescendo em proporção aritmética, enquanto que os seres humanos estavam crescendo em proporção geométrica. Então, o Malthus falava que dentro de tanto tempo a espécie humana começaria a morrer de fome, porque o alimento não estava crescendo na mesma velocidade que os seres humanos. Isso influenciou muito o Darwin, principalmente nas ideias lá que o Malthus mostrava de que realmente a natureza ela produz muitos seres, né, de uma vez só, mas que não tem comida para todo mundo. Então, muitos vão morrer no caminho aí. Tá? Isso influenciou o Darwin também.
Malthus errou, né, nas pesquisas. As pesquisas dele eram excelentes, pegava os gráficos, tabela, tudo, estava tudo joinha, joinha. Só que Malthus esqueceu de considerar, né, que a cada geração dos seres humanos, tecnologias novas de plantar acabavam surgindo. Então, não chegamos no ponto em que Malthus falava lá que, ponto crítico, né, em que a quantidade de seres humanos do planeta seria maior do que o alimento plantado. Tá? E o próprio estudo, né, do Darwin, que era um geógrafo, um biólogo, então ele fazia estudos de biologia, de geografia, de solo, etc. Tá? Tem uma história do Darwin que, quando ele veio para a Argentina, ele conseguiu encontrar, né, um fóssil da preguiça gigante, tem até hoje na Argentina, né, e comparou com o tamanho de um tatu atual, né? Então, isso também chamou muito a atenção do Darwin durante as suas viagens no Beagle, né? Mas vocês sabem que a principal... Bom, aqui é só da girafinha, né? Eu tinha contado para vocês. Mas a principal influência do Darwin foi as Galápagos. Nas Ilhas Galápagos, que é um arquipélago cheio de ilhazinhas, né? Ele conseguiu ver que em cada ilha, conforme as condições, uma mesma espécie sofria modificações para poder se alimentar. Algumas ilhas não tinham água, outras ilhas tinham, algumas ilhas eram desérticas, e o mesmo tendilhão, o mesmo pássaro que habitava as ilhas, sofria modificações. As ilhas eram todas juntas, segundo o estudo geológico do Darwin, e quando elas se esfacelaram, formando esse arquipélago, os tendilhões ficaram presos nessa ilha. E aí o que acontecia? Aquelas modificações, né, os mais aptos acabavam sobrevivendo, e depois, quando Darwin chegou lá, ele via que, dependendo da ilha, ele tinha o tendilhão, mas já modificado, bico diferente, pezinho diferente, dependendo do tipo de alimentação que tinha naquela ilha para ele sobreviver. Como as ilhas estavam muito longe, o tendilhão não voa muito, né, eles ficaram retidos dentro da ilha. Ele estudou também as tartarugas das Galápagos, aquelas tartarugas gigantonas que vocês veem em filme, né? Ele fica sentado em cima da tartaruga e a tartaruga vai andando. Né? Ele viu que em algumas ilhas eles tinham um desenho da casca também diferente um do outro. Ele fez um estudo sobre isso lá, né? Está no livrinho dele lá. Tranquilo? Então, essas duas premissas, esses dois evolucionistas, vocês têm que conhecer. O Lamarck e a girafinha lá, o Darwin e o exemplo da girafinha. Não estou nem dizer que o Darwin, coitado, né, quando fez a sua teoria, ele ficou por 20 anos guardando a teoria dele. E ele sabia que ia ter problemas, né? E teve. Aqui vocês estão vendo uma charge, logo depois que ele publicou A Origem das Espécies, foi 1.300 aproximadamente livros, que venderam tudo no mesmo dia, e as publicações subsequentes também. Só que teve gente que não soube interpretar, né? Falava que Darwin dizia que o homem teve a sua origem no macaco. Gente, Darwin, em lugar nenhum do livro dele, fala isso. Tá? Darwin não diz que nós descendemos do macaco. Darwin diz que nós temos um ancestral em comum. Tá? Nós temos um ancestral que pegou um determinado desvio e chegou até nós. Um outro pegou um outro desvio e chegou até os macaquinhos. Né? Os macaquinhos são muito mais velhos que a gente. Se a gente derivasse do macaco, né, se o ser humano tivesse sua origem no macaco, significa que os macaquinhos lá estão, daqui a pouco nasce um nenenzinho humano no meio deles, né? Porque a gente deriva deles. Então, por que pararam de fabricar seres humanos, né? Então, até hoje, os macaquinhos estariam produzindo um ser humano. E você sabe que isso não acontece. Né? Então, ele nunca disse, guardem isso lá, né? Existem aquelas figuras que a gente é acostumado a ver, né? Do macaquinho se transformando num outro, daí chega no homem, né? Errado. Se você pôs um chimpanzé aqui no começo, tá errado. A gente não descende, do macaquinho, né? É uma outra coisa. Tranquilo, meus queridos? Então, chega por hoje. Até daqui a pouco.